De Jesus, Deus me dá uma palavra para essa manhã, para as nossas vidas. A palavra, como diz a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela traz discernimento à nossa vida, traz encorajamento. A gente ficou um tempo sem fazer o café da manhã aqui, né? 8 meses. Nem parece, né? Rapidinho, né? Mas graças a Deus voltamos a fazer o café da manhã. Para a glória de Deus, amém? E eu creio que Deus vai falar para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Aleluia. E a palavra se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo Lucas 17, a partir do versículo 11. Diz assim: o título é 10 leprosos são curados. Diz assim o texto: e a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram certa distância, e gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. E diz o texto: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele disse: levanta-se, vai, a tua fé te salvou. Resumindo aqui a história, Jesus estava andando entre cidades, e no meio dessa cidade tinha um lugar chamado, entre duas cidades tinha outras pequenas cidades, outras aldeias, que eram chamadas cidades de refúgio ou cidade dos leprosos, porque naquele tempo quem tinha lepra não podia conviver no meio do povo, porque a lepra era contagiosa, então eles tinham que ficar afastados. E Jesus, passando por ali, encontrou com eles, né? E eles, vendo Jesus, o leproso, quando ele encontrava uma pessoa de longe, ele tinha que gritar: leproso, para a pessoa que estivesse vindo se afastar, ele não podia chegar perto. Se ele chegasse perto, eles iam ser apedrejados, por causa que eles não avisaram as outras pessoas que eles eram leprosos, entendeu? Então eles começaram a gritar: leproso, leproso. E quando viram que era Jesus, falou assim: Senhor, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós. E Jesus chegou e falou assim: vai te apresentar o sacerdote, porque vocês estão curados. Olha como é que é a palavra. Jesus manda, Jesus nem ouviu a restante da petição deles, não parou para ouvir. Ele falou assim: vai e se apresenta ao sacerdote. E eles, os 10, saíram para ir em direção ao sacerdote. O que acontecia? Quando a pessoa era curada, recebia alguma bênção, ela tinha que ir lá dizimar ou ofertar conforme a bênção que ela recebeu, não que ela estava pagando. O ofertar era reconhecer a graça que Deus fez. Então ele ia se apresentar ao sacerdote, o sacerdote sabia que ele estava curado, entendeu? E ia receber a oferta dele. Só que o que é intrigante nessa história aqui? Que Jesus mandou eles ir. Eles nem estavam curados ainda, mas eles decidiram obedecer o que a palavra diz, obedecer o que Jesus disse. Então eu vou recapitular aqui do início para a gente ir caminhando, ouvindo a palavra. Olha o que diz o versículo 11:
A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. 2 cidades grandes, e no meio da cidade, um povoado. Um povoado onde tinha pessoas que não podiam conviver no meio de outras pessoas. Por causa de quê? Por causa dos seus problemas. E o que esse texto me diz? Que Jesus, ele vem ao meu encontro, ao teu encontro. Independente do problema que eu tenho e do problema que você tem. Muitas vezes, quando a gente está com problema, a gente às vezes não abre para ninguém, fica quieto, não conta. Tem situações na minha vida e na sua vida que só a gente sabe, só a gente e Deus. Que às vezes a gente não tem com quem se abrir, com quem contar, com quem falar. Aí a gente tem até vergonha de dizer. Mas esse texto diz aqui que Jesus vai aonde ninguém quer ir. A cidade dos leprosos é uma cidade que ninguém quer entrar. Porque quem entra ou passa perto tem medo de fazer o quê? Contrair a lepra, contrair doença. Na época da Covid, as pessoas tinham medo de ir nos hospitais, porque onde tinha muitas pessoas contaminadas da Covid. A pessoa não queria ir na rua, a pessoa não queria ir no mercado. Se fosse na rua, no mercado, tinha que colocar máscara. Por quê? Medo de contrair a Covid e morrer. E nessa época aqui, as pessoas tinham lepra. E olha só, e a lepra é terrível, cara. Porque pedaço do corpo cai, a orelha cai, os dedos caem. Como se o corpo... o corpo apodrecendo vivo. Então, a lepra era contagiosa. E tem um quentinho de ficar afastado e não podia conviver perto da cidade. Aí tu imagina, a pessoa que tem família não pode ficar perto do pai, não pode ficar perto da mãe, não pode ficar perto dos filhos, da esposa. Existia uma lei naquela época que proibia os doentes de ficar perto dos seus entes queridos. Só que olha só, Jesus, ele não estava se importando com isso. Ele viu que era necessário passar entre essas 2 cidades e ir de encontro àqueles 10 leprosos. Sabe de quê? Porque onde tem dificuldade, dor, Jesus quer estar perto para trazer cura e restauração. Às vezes na nossa vida tem situações que um amigo não pode ajudar, que um pai não pode ajudar, que um irmão não pode ajudar, que só Jesus pode ajudar. Aí, o que me diz no versículo 11? Jesus vai aonde ninguém quer ir. Jesus, ele provoca um encontro conosco. Tem outro texto lá no livro do Evangelho de João, no capítulo 4, que conta a história de uma mulher samaritana, que ela ia buscar água no poço ao meio-dia. Por que ela ia buscar água no poço ao meio-dia? Porque ao meio-dia era a hora que ninguém ia pegar água no poço. O pessoal ia pegar água no poço de manhã, bem cedo, para quê? Para fazer café, para fazer um alimento, para lavar alguma coisa. E as mulheres iam pegar água no poço pela manhã. Mas o que acontece? Essa mulher aqui, ela é desprovida. O texto diz que ela era como fosse uma prostituta, ela teve 5 maridos. E o que ela estava naquele momento não era o dela. Então ela tinha vergonha da sociedade, ela tinha vergonha de andar, porque ela era mal falada. Só que no texto de João, capítulo 4, Jesus estava com os discípulos, manda os discípulos ir comprar comida e fica ele sozinho. Para quê? Para provocar um encontro com aquela mulher. Sabe de quê? Que muitas das vezes a gente mesmo tem vergonha da gente. A gente tem vergonha do pecado que a gente comete. Eu fiz isso. Como é que eu vou me chegar a alguém? Como é que eu vou me chegar a Deus? Por causa do quê? Porque eu pequei, porque eu errei. Eu quero falar para você, meu irmão. A gente é homem. Ser humano. O ser humano, ele é dado ao pecado. Não tem jeito. A nossa carne, a Bíblia diz que ela gosta de pecar. A nossa carne, ela é inclinada ao pecado. Você me entende? Mas Jesus entende isso. Jesus me conhece e te conhece. Então, ele abre mão de coisas que o homem não abre mão para poder ter um encontro real comigo e com você. Ele foi até aquela mulher samaritana que estava lá pegando água sozinha. Para quê? Para sarar a ferida na alma daquela mulher. Quando ele teve encontro com ela, ele falou tudo que ela estava passando e mostrou, solução para a vida dela. E ela foi transformada. Esses 10 leprosos aqui não era diferente.
10 leprosos, afastados da sociedade, sabe? Eles ficam andando em bando, porque quando eles ganhavam comida, eles repartiam entre si. Eles andavam em bando porque um ajudava o outro. Porque a ferida de um não podia contaminar a ferida do outro. Eles já estavam todos ali errados. Eles estavam todos ali, vou dizer assim, aos olhos dele, afastados da sociedade. Então eles tinham que se unir para se ajudar, para poder sobreviver. E Jesus vai até eles. No versículo 12, diz assim, versículo 12. Ao entrar no povoado de 10 leprosos, dirigiram-se a ele e ficaram à distância e gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Esses 10 leprosos me ensinam alguma coisa, que eu tenho que buscar ajuda para a minha vida com quem pode me ajudar. E para eles, só quem podia ajudar eles era Jesus. Nesse momento aqui, eles já ouviram falar que Jesus curava, libertava e ressuscitava mortos. Naquela época, lepra não tinha cura. Só quem podia ajudar aqueles leprosos era Jesus. Então, Jesus, indo ao encontro deles, eles começaram a dizer: Senhor, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. Eu quero dizer para você nessa manhã, que se tem alguma questão na tua vida para ser resolvida, quem pode te ajudar, Ele está aqui. O nome dele é Jesus. Ele provocou esse encontro com você nessa manhã. Como esses 10 leprosos que estavam afastados da sociedade, e Jesus foi até o encontro deles, nessa manhã, Jesus vem até o encontro. Ele marcou esse café da manhã com você. Ele marcou esse encontro comigo e com você. Porque tem coisa na minha vida e na sua vida, sabe, que a minha esposa não pode resolver para mim, que a sua esposa não pode resolver, que o teu filho, o teu pai, a tua parentela não pode resolver. Tem coisa que só Jesus pode resolver. E Ele está aqui, e como aqueles leprosos falaram: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero que você saiba nessa manhã que Jesus, Ele tem misericórdia de você, mas Ele quer ouvir da tua boca: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu toque nessa área da minha vida. A minha família precisa do teu toque nessa área. Eu não sei o que você está passando, nem você sabe o que eu estou passando. Tem situação na minha vida que é só eu e Deus que eu estou acordando de manhã, eu dobro o jeito do Senhor, me ajuda. E eu conto com a misericórdia dele a cada manhã. E eu creio que na sua vida não é diferente. Sabe por quê? Porque nós não somos diferentes. Nós somos de carne e osso, somos seres humanos, dependentes daquele que pode nos ajudar. E também não somos diferentes desses leprosos aqui não. Eles só tinham um que podia ajudar eles: Jesus. E Ele está aqui nessa manhã, amém? Você pode dar glória a Deus, meu irmão? Porque Ele pode te ajudar. Eu quero que você pense nesse momento, feche seus olhos um minutinho aí. Algo da tua vida que precisa ser tocado por Deus. Algo na tua casa, algo na tua família, algo nos teus filhos, eu não sei. Eu sei onde eu preciso ser tocado. Eu tenho uma hora na minha vida, Senhor, se o Senhor não atuar na minha vida, eu vou perecer. Pai, em nome de Jesus, como aqueles 10 leprosos que pediram piedade e misericórdia nessa manhã, eu quero pedir misericórdia e piedade a Ti. Como os meus irmãos estão aqui comigo, aqui orando nesse momento, eu quero pedir piedade e misericórdia a Deus. Porque eu sou o Senhor que pode ouvir a oração que não sai da boca, a oração que é do coração, a oração que é feita na nossa alma e no nosso espírito. Senhor, nós estamos aqui, mas alguém da nossa família precisa do teu toque. Alguma área da minha vida e da vida dos meus irmãos precisa ser tocada por Ti, Senhor. E o Senhor não despede ninguém de mão vazia. E eu te peço, Senhor, tem piedade de nós, como o Senhor teve piedade daqueles 10 leprosos. O Senhor não deixou nem eles falar. O Senhor vai e te apresenta ao sacerdote, porque o Senhor só tinha liberado a cura sobre a vida deles. E eu creio que nessa manhã a cura, a bênção, a porta aberta, a transformação, a solução que eu preciso e o que os meus irmãos precisam, já está sendo liberada nessa manhã, através dessa palavra, no nome de Jesus. Amém? Você crê? Vamos continuar aqui. Versículo 14. Versículo 2 é assim, ó: Jesus conhece a minha e a sua dor. Ele conhece tudo
aquilo que ninguém sabe, só eu e você. Tem dores que só eu sei, tem dores que só você sabe, tem dores que só você e Deus sabe e Ele conhece. Versículo 13. Eles gritaram para Jesus: Mestre, tem piedade de nós. E nessa manhã, agora nesse momento, a gente falou: Senhor, tem misericórdia e piedade de nós. A Bíblia diz que Deus não é surdo e nem a sua mão está encolhida, mas o ouvido está aberto e a mão dele estendida para nos abençoar. Ele conhece o desejo do nosso coração. Ele diz que a gente nem abriu a boca, ele sabe o que a gente precisa, mas ele gosta quando a gente fala assim: Senhor, toca nessa área. Sabe o que a gente acabou de fazer agora? Pedir para ele tocar nessa área. E eu creio que ele está tocando nessa área, meu irmão. Eu creio que dentro de alguns dias, algumas horas, você vai falar depois comigo assim: caramba, ou então você vai falar com alguém da sua família: Deus tocou naquela área que precisava ser tocada. Ele me ouviu. De repente, olha só, de repente, nessa madrugada, alguns de nós aqui, de repente nem dormiu. De repente, a gente acordou de madrugada chorando, clamando a Deus uma solução. Uma vez na minha vida, um tempo atrás, 2013, eu não conseguia nem dormir, pedindo a Deus uma solução para um problema que ninguém sabia, só eu sabia. Eu olhava para minha esposa dormindo, roncando, meus filhos dormindo, era pequeno, e eu falava: Senhor, só o Senhor sabe a situação que eu estou passando. Para mim era tão difícil e tão ruim que eu não conseguia dormir. Eu só chorava no quarto dos meus filhos. A minha esposa: o que foi? Eu falei: nada não. Ela: calma teu coração. E naquela noite eu dormi, cansado de chorar. Eu acordei com uma pregação falando assim, Isaías 26:3: Tu conservarás em paz aquele cujo coração está descansando no Senhor. Aquela palavra, eu acordei ouvindo uma pregação com essa palavra, que Deus vai fazer descansar em paz aquele cujo o coração descansa no Senhor. Deus falou assim: filho, descansa comigo. Essa situação eu vou tomar conta. Descansa, coloca a tua fé em mim, na minha palavra, porque eu vou agir em teu favor. E depois dali eu consegui dormir em paz. E eu comecei a orar aquela palavra: Senhor, está acontecendo isso. Aos meus olhos não tem solução, mas Deus abriu uma porta para mim. Em 3 meses orando todo dia aquela palavra. Em 3 meses eu fui buscar a resposta, e Deus me deu uma resposta favorável em relação àquele problema. Sabe, tem problema que às vezes começa e a gente não encontra solução. E se a gente se apegar ao problema, é como se fosse uma âncora puxando um navio para o fundo do mar. A gente morre afogado. Mas se a gente colocar a nossa esperança na palavra, é vida e esperança. Amém? E esses leprosos aqui, eles não tinham mais esperança. A esperança dele era Jesus. Vocês começaram a clamar: Senhor, tem piedade de nós. E Jesus teve piedade deles. Seguindo aqui, versículo 14. Jesus liberou uma palavra. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram curados. Vou ensinar um negócio para vocês aqui. Quando você receber a palavra de Deus, não se demore em colocar em prática, não. Porque a prática demorada eu deixei escrito aqui, a obediência tardia é rebeldia. Quando Deus me dá uma direção e eu demoro em colocar essa direção em prática, eu estou sendo rebelde. E sabe que é o pior? A pessoa mais prejudicada nisso sou eu mesmo. Quando eu deixo de colocar em prática aquilo que Deus me pediu. Jesus falou assim: vão se apresentar ao sacerdote. Mas só se apresenta ao sacerdote quem está curado. Mas quando eles foram, eles não estavam curados. Eles estavam doentes. A ferida estava aberta. O sangue ainda estava escorrendo. Ainda tinha pus, ainda fedia. Mas quando ele ouve a palavra e dá um passo na direção do que Deus mandou, o milagre já começa a acontecer. Tem um texto lá na Bíblia que fala que Jesus amaldiçoou a figueira. Ele foi comer um fruto da figueira, porque a figueira só podia ter flores quando tinha fruto. Aí ele foi lá,
A florida quer dizer o que? Que tem fruto. Ele foi lá. Quando ele foi meter a mão, não tinha fruto. Ou seja, era uma espécie de engano. Aí Deus falou assim, ó, nunca mais alguém coma fruto de ti. Ele lançou a palavra sobre aquela figueira e ela começou a se secar desde a sua raiz. Mas naquele momento, ela ainda tinha flores e ela estava em pé bonita. E Jesus e seus discípulos foram para Jerusalém. No outro dia, voltando, veio Pedro, Jesus e os discípulos, que olharam para a figueira. Ela estava seca, como se tivesse passado como é que fala? Por um tempo de deserto, de muito sol. Não tinha nem mais folha, fruto já não tinha, né? Estava seca. Aí Pedro se admirou: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou está seca. Aí Jesus falou assim: ó, tende fé do tipo da fé de Deus. Porque na hora que eu falei para essa figueira, e nunca mais alguém coma fruto de ti, naquela hora, a minha palavra já entrou em execução. Ela começou a secar desde a sua raiz. Mas a raiz, o que acontece? Está debaixo da terra. E debaixo da terra, a gente não vê. Mas o que você está dizendo? Eu estou dizendo o seguinte: quando Jesus falou assim para os leprosos, vai se apresentar o sacerdote, o milagre já tinha acontecido. Na raiz do problema, o milagre já estava se formando. Na raiz do problema, a enfermidade de lepra já estava sendo curada. Mas eles não sabiam, mas eles obedeceram. Quando Jesus falou assim para aquela árvore, nunca mais alguém coma fruto de ti, ela já começou a secar. Mas os discípulos, os homens, no mundo natural, só enxergaram no outro dia. Às vezes o milagre já começou a acontecer, mas você não viu ainda. Você está aqui e fala assim: eu não estou sentindo nada, meu telefone não tocou ainda, ninguém falou que ia acontecer algo lá em casa, a minha família se acontecer desse mesmo jeito ainda, porque o milagre já está começando a acontecer. Só basta você crer. O milagre já começou a acontecer, mas eu não preciso ver para crer. A fé é o quê? É o filho das coisas que você espera, mas não se vê. Eu espero, eu só vou ver depois. Depois é só a realização daquilo que Deus já começou a fazer, amém? Então aqueles discípulos foram, aqueles leprosos, se apresentar ao sacerdote. E quando chegaram lá, no meio do caminho, eles chegaram ao sacerdote. No meio do caminho, e já viu, a ferida secou. A pele já está nova. O milagre aconteceu. Eles voltaram. Um voltou correndo para falar com Jesus. Um voltou alegre porque o milagre aconteceu.